Boa tarde a todas e todos. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e professor nos programas de pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ e de Informação em Comunicação e Saúde na Fiocruz. Estou aqui com vocês ao longo deste ano com um conjunto de entrevistas com pesquisadores debatendo o campo da comunicação em relação aos estudos de memória e também um conjunto de lives sobre atualidades. Hoje nós vamos conversar com o professor, pesquisador e atualmente realizando seu doutorado, Wagner Dornelles, que vem pesquisando já há algum tempo as relações entre diferentes concepções de infância em mídia, particularmente da representação negra nas animações. Ele vem desenvolvendo um conjunto de pesquisas nessas relações entre mídia, cultura, produção de sentido. Ele é graduado em jornalismo, com mestrado em comunicação e doutorando pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense. Wagner, é um prazer poder estar em contato com você aqui, ter essa conversa sobre essa temática tão interessante, importante, que é a questão, primeiro, da infância, mas também das representações midiáticas em um contexto tão acelerado, que são as formas de animação aí nos streamings, no cinema mais tradicional. Enfim, vai ser um prazer poder conversar com você sobre essas temáticas tão importantes. Obrigado. Eu que agradeço. Queria que você falasse um pouco sobre como é que se deu a sua experiência com essa pesquisa, como que você passou a se interessar por pesquisar essa relação entre mídia e infância. Vou começar por aí, mas como é que se deu esse interesse? É um campo de pesquisa muito profícuo, embora não haja pesquisas muito dispersas, né, e pontuais no campo da comunicação. Queria que você falasse um pouco sobre como é que se deu esse seu interesse por pesquisar essa relação mídia-infância. Bom, na verdade, esse interesse ele começou já na graduação, né? Eu me formei com 21 anos, e na época a minha vontade seria debater um pouco a representação política dentro de animação. Daí eu fiz a minha monografia, na verdade, ela começava com um diálogo pensando os filmes mais contemporâneos na época, né? A gente está falando de 2006 para 2007, e como eles apresentavam determinados valores políticos e sociais em contraste com obras mais antigas que eram mais próximas da literatura, né? Então eu fiz um comparativo na época do Shrek com Branca de Neve, basicamente. Só nesse primeiro momento eu não achava que infância seria um assunto que daria caldo no campo da comunicação, na verdade, né? Eu fui conseguir entender uma possibilidade de campo de pesquisa em diálogo com a minha orientadora na época, que era Soraya Venegas, foi minha orientadora na graduação, na monografia, e ela me ajudou a desenhar um primeiro projeto do que seria, se desdobraria como o mestrado e doutorado também, porque de uma certa maneira eu não saí muito dessa toada, né? Sendo que, para o mestrado especificamente, eu tive uma experiência pessoal, né? A minha primeira afilhada é uma menina negra, de cabelo crespo, pele muito retinta, e eu comecei a observar muito, né? Tanto na questão de você presentear uma criança negra, de você conversar com uma criança negra sobre a própria existência dela, sobre as questões que atravessam esse tipo de infância que é diferenciado, né? Uhum. E tem uma questão na representação que é muito, muito, muito grave, né? Porque muitas vezes a gente pensa em representação, mas essa representação que a gente pensa no nível dos adultos, né? O adulto ele se sente representado por alguma coisa, a criança ela é alguma coisa, né? A criança ela é o Homem de Ferro, ela é o Pantera Negra e por aí vai. Então, quando a gente entende que na infância tem a questão do lúdico e vários outros elementos que, combinados, transformam essa questão de representação em algo um pouco mais denso para debater, acho que a partir dessa compreensão veio o meu interesse de começar a pensar um pouco em representação e representatividade, basicamente, mas, num primeiro momento, entrando pela vertente da construção racial, né?
Já para a tese, eu estou expandindo isso um pouco mais, né? Eu estou pensando em outros, apesar do trabalho da Companhia especificamente ter sido sobre raça, eu estou pensando em outras vertentes, outras leituras, incluindo representação da comunidade LGBTQIA+, e outras representações em conteúdo infantil, né? Mas pensando pela chave do controle desses conteúdos, como que as famílias elas autorizam esses acessos, como que as famílias gerenciam esses acessos, né? O que que a gente tem de mais pacificado hoje dessas identidades, o que está ainda um pouco mais complexo para o acesso da criança, né, no primeiro momento. Mas é sempre essa esteira, né? Eu gosto muito de trabalhar com movimentos identitários e essa noção de representação dentro desses conteúdos, né? Muito, muito interessante. Você falou, queria que você falasse um pouco mais, que é muito interessante quando você tratou da experiência com a sua afilhada, em relação que a sua dissertação trata especificamente da representação da infância negra nas animações streaming, né, mainstreaming, mainstreaming. E eu queria que você falasse um pouco disso em relação, quer dizer, qual que é o lugar? É uma demanda social do presente, a representatividade, né? Uma demanda que tem se intensificado no presente, que talvez na nossa infância, talvez, acho que mais na minha do que na sua, mas na nossa de maneira geral, isso não era uma questão assim tão forte, né? A força dessa questão, dessa discussão, tem muito a ver com o contemporâneo, né? Não se sentir representado tem muito a ver com o contemporâneo, e outras formas, em outras gerações, essa discussão estava num campo de aceitação e não da rejeição, né? Eu diria assim, né? Quase, não vão me ver mesmo, porque é assim. E esse questionamento tem sido muito, muito forte e importante no contemporâneo. Não que não houvesse antes, né? Mas há uma intensificação desse questionamento. O que você vê disso do ponto de vista de... Você percebe mudanças nas animações infantis, mudanças e talvez assim no modo como crianças consomem esses produtos, sobretudo crianças periféricas, negras, e periféricas não no sentido espacial, exclusivamente das periferias, mas também periféricas no sentido representacional, de que não estão no centro da representação, que não estão no centro do mercado de consumo, que não estão no centro do privilégio de acesso à comunicação e à informação, que não estão no centro da construção de um desejo de padrão de beleza, etc. Enfim, queria que você falasse um pouco, e de padrão de infância e de criança também, quando a gente pensar na criança e pensar, né, a criança como sendo angelical, ela não é uma criança preta, né? Há uma configuração o que é a criança e ainda fortemente marcada pela branquitude e pela branquidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Se eu conseguir responder, acho que vou pedir para você a gravação e vou transcrever para botar na tese como um texto completo. Mas acho que no primeiro lugar o que acontece, pensando no mercado, não pensando no convívio social, né, é uma mudança nas lógicas de mercado. A gente começa a ter um dos tópicos, né, que está sendo desenvolvido na minha tese, tem a ver com a fragmentação das telas no ambiente doméstico, né? Então, como que essa fragmentação também vai falar sobre uma fragmentação de identidade, como vai falar de uma fragmentação de formas de consumo. E como isso gera uma certa demanda de consumo também. Quando a gente tem a Rede Globo na década, até os anos 90, a gente tem um modelo muito quadrado de apresentação e representação, quando que, assim, programas infantis efetivamente, eu acho que o único que eu me lembro de ter uma protagonista negra foi Castelo Rá-Tim-Bum, se eu não me engano. Fora Castelo Rá-Tim-Bum, não me lembro da minha infância, por exemplo, algum programa infantil com protagonistas negros. Só que a partir dessa democratização, entre muitas aspas, né, dos acessos, existe essa demanda também de se enxergar representado de alguma forma. Só que existe um problema que eu vejo hoje, que atinge também, até também os produtos infantis, que é de uma construção de representação, muitas vezes, por uma perspectiva muito liberal, e que é associada a modelos fixos de representação, que, na verdade, até mesmo pensando em diferentes minorias, não só na questão racial, né,
pasteuriza o que é a diversidade, né? Quando a gente vai pensar na história negra, a história negra tem as histórias negras, né, porque a gente não pode falar nunca sobre uma história negra. As histórias negras, elas são diferenciadas pelo recorte geográfico também. E aí existe um esforço de higienizar esse passado para apresentar a representação de uma maneira que não se questione o sistema, né? Não se questione o status quo. Acho que é essa que é a grande abordagem que acontece na grande mídia. É até um ponto sobre aquele texto que eu apresentei na Compós, né, que é sobre o Monteiro Lobato. Quando a gente pega o Sítio do Pica-Pau Amarelo especificamente e compara com o Guilhermino e Candelário, por exemplo, ou Greg do Rio, que são três animações de protagonistas negros, você vê uma diferença no acionamento da memória que é quase que brutal, né? Num primeiro momento, a gente tem uma memória que é fantasiosa, que é mística, de uma certa maneira, e nos outros dois você tem um resgate de uma memória histórica negra, obviamente condicionados ao seu local geográfico de produção. E esse é um ponto que até dentro do Animamídia a gente debate muito, né? Como que a animação ela tem esse poder de remontar a história de uma maneira palatável para a criança, aproveitando essa lógica do lúdico, né? Mas voltando à questão da representação e representatividade, pegando minha afilhada de novo como exemplo, teve uma situação que para mim foi extremamente triste no dia. Ela devia ter uns 3 a 4 anos e a gente passou na frente de uma propaganda da L'Oréal com a Grazi Massafera na propaganda. A minha filhada passou na frente, aí me pediu, chegou, tio, você pode comprar para mim o shampoo tal, que é o shampoo da propaganda, o shampoo tal ali com a moça? Eu cheguei, se você quiser eu compro, né? Criança pedindo, criança meio aleatória às vezes, então você fala que vai comprar. Só que aí me deu estalo, cheguei e mas por que você quer o shampoo? Porque eu quero ficar com o cabelo igual ao da moça. Só que ela tinha cabelo crespo e Black Power, basicamente, e a Grazi, obviamente, cabelo liso, né? Então, essas questões de autoimagem, elas são muito graves também, né? Porque a gente já começa a criar uma esteira de desejo associado também muito a uma valoração racial também. Isso é muito pesado para a gente pensar a partir da infância, né? Como que isso vem a partir da infância de modo muito forte, muito grave. Então, uma tentativa na dissertação especificamente, no meu caso, foi de criar uma bibliografia, em primeiro lugar, para pesquisar essa representação racial negra, que eu queria que estivesse disponível quando eu fiz a dissertação, né? Porque a dissertação ela faz um panorama, né? Ela vai fazer um rasante pensando desde a década de 30 até 2015 como que essas representações elas acontecem nas animações mainstream. Então, eu separo ali meio que forçosamente, eu admito isso, em 3 blocos. No primeiro bloco, que eu entendo que existe ali uma visão muito caricatural, né? Que é uma parte que eu estou resgatando agora na tese também, e meio que sofisticando o argumento que estava ali. Um segundo bloco, que vem justamente na demanda por direitos civis da população negra, que começa a ser trabalhado de uma outra forma, então vai ser trabalhado com animalização, vai ser trabalhado com a associação de pessoas de negros só com música e com esporte, para você não trabalhar, não descredibilizar essa população, e depois você trabalha a população negra como dispositivo de roteiro, basicamente, né? Vai ser quem vai explicar o roteiro, mas nunca vai ser o condutor da ação, né? Nessas narrativas, né? E eu acho que isso fala muito sobre construção da possibilidade de protagonismo infantil também, né? Porque quando a criança ela tem a possibilidade de imaginar, se ela consegue se imaginar como um animal, ela também vai conseguir se imaginar como um outro ser humano diferente dela. E essas referências elas acabam tendo um centro biológico muito forte, né? Então, a ideia da dissertação é um pouco criticar isso e ver como que hoje em dia a gente mantém umas estruturas de racismo nessas narrativas, mas a gente celebra como diversidade, né? Uma primeira situação que é notória, que é o final da dissertação, basicamente, seria a construção de peles azuis no lugar de pele negra, né? Ou pele verde no lugar de pele negra. Acho que foi a Fernanda Carreira, ela falou sobre alguma coisa sobre eufemismo visual. Ela usou esse termo, que é um termo utilizado na medicina para você falar sobre coisas muito gráficas e apresentar. Só que ela usou isso para falar sobre construção racial em animação. Eu achei fantástico essa fala dela, porque é justamente isso, né?
Você cria um eufemismo para você não ofender pessoas de verem a população negra, por exemplo, transposta para uma tela, né? Mas tudo isso junto, esse debate todo, ele não adianta se a gente não entende, por exemplo, como que a infância se opera, né? E aí é o primeiro flanco da dissertação. A dissertação eu não estava muito interessado em debater a infância, né? Hoje eu estou mais interessado. Até também porque um outro ponto que é importante, que minha formação paralela, eu acabei de me formar em letras agora. Então, como eu tenho esse contato com o campo de educação, eu fico numa zona meio neutra entre comunicação e educação, normalmente criticando os dois lados, porque existem alguns pontos na abordagem da infância de ambos os lados que são muito potentes, mas tem outros pontos que são um pouco deficitários ainda. E eu, de uma certa maneira, tento administrar nos meus textos. Nem sempre dá muito certo, mas a gente tenta, né? E um dos primeiros pontos é esse processo de interpretação dentro da infância daquilo que é exibido para a criança, né? A criança, ela se apropria, e é uma ilusão nossa achar que criança só vê produto infantil, né? Exato, exato. Principalmente por esse recorte periférico, né? Quando o projeto da tese saiu por causa de um DVD pirata vendido numa região que não tinha acesso à internet, em Nova Iguaçu, inclusive, que tinham os melhores do YouTube. A região não tinha acesso à internet, mas as crianças, de alguma maneira, sabiam quem era Lucas Neto, por exemplo. Então, assim, existem essas novas formas de materialização da infância que a gente também tem que pensar um pouco com um pouco mais de carinho, né? Na comunicação, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é quando a gente coloca o meio no centro, a gente já exclui quem não tem acesso àquele meio do processo de análise, né? Então, se eu estou falando sobre internet, quem não tem acesso à internet está excluído do processo de análise. E aí eu tenho que entender se eu estou falando sobre infância ou se estou falando da mídia em perspectiva com uma infância específica que eu estou recortando ali, né? E eu acho que essa foi a crise toda que veio quando eu fui desenhar o projeto do doutorado, né? Na verdade, o projeto do doutorado também mudou um pouco de escopo do meio do caminho para agora. Eu não sei se eu te respondi, que eu acho que falei pra caramba, mas não sei se eu te... Não, acho que não, respondeu. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, que você trouxe, para pensar essa questão da infância, você trouxe no evento da Compós. A Compós é um dos principais eventos no campo da comunicação, e você trouxe no GT de televisão uma reflexão sobre Monteiro Lobato de Pica-Pau Amarelo, especificamente, né, em um conjunto de permanências de representação embora as personagens, né, especialmente Anastácia e Dona Benta, tenham mudado ao longo do tempo, nas suas múltiplas representações e apropriações, ainda há uma permanência de modelos de negritude e branquitude, modelos de diferenciação social. Eu queria que você falasse disso do ponto de vista de um endereçamento infantil, né? Um endereçamento infantil que demarca, e como você estava falando, estava pensando nisso, há uma demarcação já para as crianças de quem é o subalterno e de quem não é, né? Quer dizer, então, é um produto infantil que está mostrando, sem um ponto de vista crítico, mas está mostrando uma demarcação quase como natural. Algo que você colocou muito interessante enquanto para os adultos aquilo é algo que está sendo representado, construído, etc., para a criança aquilo é o que é, de certa maneira, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, desse endereçamento para a infância, de uma demarcação tão rígida, escravocrata, da diferença entre a mulher branca e a mulher negra em Sítio Pica-Pau Amarelo. Bom, aí eu vou desviar de novo, vou tentar voltar para o centro. Existe um problema, às vezes, de síntese, mas vou tentar ser econômico. Bom, eu acho que a primeira situação que ocorre vem da ideia de perpetuação do Monteiro Lobato como um grande ícone literário nacional. Então, existe um processo de revisão da obra do Monteiro Lobato e revisão da figura do Monteiro Lobato que são pouco complexas se a gente for pensar de maneira crítica, né? Um primeiro exemplo que eu vejo
seria basicamente, eu referenciei esse texto no texto da Compós, né, que é As Gerações de Monteiro Lobato, que é uma biografia escrita em primeira pessoa, em que ele mesmo se denomina, fala dos pecados, é um epitáfio, basicamente, dele Uhum. fazendo meia-culpa sobre os erros históricos dele. Então, assim, quando a gente vai pegar um texto desse, em primeira pessoa, voltado para o público infanto-juvenil, esse texto ele tem um objetivo, né? E, assim, na minha leitura, pelo menos, não ficou claro que o objetivo seria apresentar os erros do Monteiro Lobato como autor e condenar esses erros. Ficou muito mais parecendo uma limpeza de imagem do Monteiro Lobato, basicamente, né? Quando a gente pega a obra dele, a gente vê que existe um esforço pela permanência da obra dele como viva para várias gerações, tanto que a gente tem a materialização dessa obra de várias formas diferentes no decorrer de um século, né? A gente vai ter na literatura, isso vai virar teleteatro, isso vai para a televisão como um programa ao vivo, vira uma série de televisão, vira animação, vira gibi. Então, assim, essa mesma lógica ela é espraiada e, de uma certa maneira, ela, entre muitas aspas, ela contamina outras obras brasileiras também, que acabam pegando essa obra como referencial para elaborar sua base de personagens e as dinâmicas que eles constroem. Então, acho que uma primeira situação que eu penso muito é o poder de espraiamento de algumas coisas basilares que são construídas num discurso completamente datado, né? Que é uma situação e como isso acaba tendo uma sobrevida. Quando a gente vai pegar a Tia Anastácia especificamente, não vou nem falar do Barnabé, mas a Tia Uhum. Anastácia, Uhum. a gente, no audiovisual, o audiovisual ele tem esse fator essa possibilidade de atualizar discursos datados para adequação ao público consumidor. E você percebe muito isso na construção das adaptações do Sítio do Cabo Amarelo. Só que tem uma parte ali, que é a parte mais violenta, que não é modificada em nenhum momento, que é a subserviência, né? A relação de subserviência do corpo negro, né? Então, assim, mesmo que as caricaturas sejam desmontadas, você tem como o principal motor dessas narrativas essa condição de subjugo sempre, né? De alguma maneira. Uhum. Na primeira adaptação da Globo, né, da década de 70, você tem a Tia Anastácia sendo corrigida por todo mundo. E é engraçado, né, porque, assim, engraçado, forma de dizer, mas a Tia Anastácia, ela, na verdade, ela é a base da pirâmide nessa série, porque ela é corrigida por todos os personagens, sem exceção. Perfeito. Por erros de português, e por uma série de erros de Perfeito. português, por não entender, assim, as crianças corrigem ela, o Saci, quando é apresentado, se você não chega nem a analisar, porque eu acho que o Saci merece um texto só dele. Específico, também É. acho. Assim como Tia Anastácia e o Barnabé também Mas mereciam também, um sim, debate sim, mais sim. amplo. Mas quando ele é apresentado como demônio, como a pequeno demônio. Então, assim, tem algumas questões muito graves aí que ocorrem na manutenção do Monteiro Lobato sem um debate crítico prévio, né? E aí, quando a gente vai parar para pensar que a gente tem uma série de obras sobre representatividade negra, inclusive na literatura, porque muitas vezes a gente debate muito audiovisual, né? O audiovisual é muito demonizado, mas tem livros também que têm problemas. Teve Peppa, em 2015 ou 2016, o Peppa teve algum debate, que é um livro sobre meninas negras falando sobre cabelo negro, cabelo crespo, que era super problemático. É, esse debate sobre os racismos na estrutura, ele tem que realmente ele partir da literatura, passando por toda a composição. Porque muitas das vezes, assim, as versões que a gente tem, por exemplo, do Sítio do Capitão Amarelo, as atenuadas, elas são bem recentes. Tem muita versão ainda muito grave, né? O Caçada de Pedrinho estava sendo debatido para ele ser mantido tal qual ele foi escrito. E são coisas muito graves. Se você não coloca isso num contexto de educação e de crítica, né? Bom, Perfeito. mas aí pensando assim, o que eu tenho como grande problema, que eu acho que na dissertação isso me pega muito, porque quando a gente tem uma estrutura racializada, né, e tem esse racismo muito pesado, ele acontece de duas formas diferentes por apropriação mercadológica, né? Ele acontece primeiro como uma forma de entretenimento e depois como uma documentação histórica que pode gerar lucro, né?
Tem um exemplo clássico, que é da a Warner Bros. Ela tem 11 curtas-metragens que foram feitos entre 1940 e 1960, que têm representações raciais estereotipadas, super estereotipadas, e super pesadas, inclusive. E aí, essas animações foram proibidas a partir dos anos 70. Eles estavam tentando relançar isso como um box de DVD em 2006, alegando o valor histórico dessas representações. Só que é uma representação extremamente racista, sabe? Então, assim, até pegando um pouco do gancho da memória, como que a memória pode ser mercantilizada dessa forma, né? Porque, assim, friamente, são fontes de lucro, de qualquer forma. Mesmo sendo uma documentação histórica, tendo uma recontextualização, aquilo é uma fonte de lucro, né? E como as empresas querem explorar essa representação. E a mesma coisa que acontece com o Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato, ele tem questões muito complicadas. Tem revisões que têm que ser feitas no texto dele, que não são revisões só dos termos agressivos direcionados a Tio Barnabé e Anastácio, mas das relações entre os componentes do sítio também, né? Que não podem ser naturalizadas. Só que como que a gente pensa, por exemplo, esse ajuste, essa adequação ao novo tempo, né? Que aí é uma questão que atravessa. Eu acredito que a gente não tem a resposta ainda, né? Como que a gente se relaciona com esses discursos que anularam a população negra, que vitimaram a população negra, mas que também justificam não para o sistema, né, mas para a população negra, a denúncia dessas violências que a gente sofreu historicamente, né? Porque a estratégia dessas empresas todas sempre é higienizar, apagar e dar cabo de tudo que possa ser prejudicial, né? Não é manter viva essa memória para serem criticados de modo reiterado. Tá aí a Disney com Canção do Sul, que a primeira coisa que fez foi descontinuar o filme em todo quanto é canto e continuar vendendo o filme de forma fragmentada, né? Eles fragmentavam as sessões do filme e vendiam como se fossem curtas-metragens. Então, assim, eu fico pensando muito como que a gente consegue resolver, né? Porque é um debate para mim que está muito em aberto. As representações que eu vejo de animações hoje, elas são um pouco mais democráticas, mas elas ainda são na perspectiva do mercado. Se a gente vai pensar na perspectiva de consumo e na perspectiva liberal do que é ser uma pessoa negra, né? A gente limita muito esse debate, né? A gente não entende o debate como orgânico, assim, ser uma pessoa negra na sociedade é um processo de constante mutação, porque a gente tem vou falar uma questão mais pessoal, mas a minha própria identificação como homem negro, ela vai acontecendo por fases, né? Acontece pela identificação de sofrimento de violência, depois de vinculação identitária com algumas questões, e a partir disso, para conseguir me apresentar como homem negro de uma maneira mais plena, entendendo que eu não sou só a violência que eu sofri, né? Que também tem muito disso, né? O Amarelo da Emicida tem uma frase muito maravilhosa que é essa, né? Tipo, ele fala alguma coisa sobre de você não deixar as cicatrizes definirem quem você é. É uma ótima frase. Isso. Quando a gente vai pensar sobre racialidade, essa é uma ótima frase, né? Porque, de modo recorrente, a gente é muito definido pela nossa deficiência social, de alguma maneira, pelas limitações sociais, pela falta de acesso. E aí, impor algumas visões mais amplas para debate, inclusive na produção audiovisual, é um pouco complexo, né? A gente tem, historicamente, retornos. Quando a população negra critica alguma produção, a gente tem retornos canalhas das empresas, botando um termo bem, bem correto, basicamente dizendo que por isso que não representavam negros, porque, na verdade, negros iriam criticar a representação. Tem um filme do Walter Lange, que é muito interessante, que é o Scooby Mama with a Boogie Beat, o nome do filme. Aliás, de 47 ou 48, que ele pega uma música e ele pega todas as caricaturas negras e enfurna numa animação de 5 minutos. Tudo que eu posso imaginar de caricatura ofensiva negra, ele enfurna nessa animação. Depois que essa animação foi exibida e foi criticada, ele se sentiu muito chateado e muito magoado com a população negra porque criticou uma animação racista. Então, assim, esse tipo de situação que a gente tem, porque assim, os meios de comunicação ainda estão nas mãos de maiorias representativas, historicamente, né? E aí eu falo maiorias representativas por quê?
por mais que a gente seja maioria efetiva, né, na parte de representação social e política, a galera que está lá não tem nada a ver com a gente. Então, e principalmente na mídia, né? Se a gente for pensar nos barões da mídia, os grandes barões, não tem uma galera que vem com uma carga cultural ou com uma carga de vivência também da população negra, né? E isso é muito complexo, principalmente quando a gente vai produzir para criança, né? Para criança, hoje eu vejo uma situação que a antropomorfização ela é um recurso muito recorrente hoje, para justamente sair da polêmica racial, né? E isso é muito complexo. Porque a gente desnaturaliza algumas coisas, né? Você aproveita o lúdico para desnaturalizar algumas coisas. Só que, assim, pessoas negras, elas existem na sociedade. Pessoas LGBTQ existem na sociedade. Pessoas com algum tipo de deficiência, elas existem na sociedade. Tudo isso tem que estar integrado nos produtos de comunicação da criança também, né? Porque a gente está falando de um mundo muito complexo. Qualquer retirada disso no momento de formação de uma criança pode ser lido como um processo de desnaturalização dessas existências, só que essas pessoas existem, né? E, Exato. e acho que é com isso que eu estou negociando agora na tese, né? Como que algumas existências elas são desnaturalizadas a partir dessas administrações. Então, a gente vai ter na televisão, né, de uma certa maneira, o cerceamento da representação LGBTQ por algum tempo. Então, uma pessoa, um homem gay, uma mulher lésbica e toda a variação da população LGBTQ não existe nessas produções, né? E aí eu fico brincando às vezes que me parece que é um mundo, quando você vai ver um produto midiático infantil, parece que é um mundo idealizado pelo dono da empresa produtora, né? Que normalmente tem pouquíssimos negros, não tem pessoas da população LGBTQIA+, não tem pessoas com nenhum tipo de deficiência, sabe? Então, assim, essa higienização social, ela acho que ela meio que atrapalha um pouco o processo educacional também, né? E a gente tem que um pouco que pegando o meu lado de letras, né? Na parte de educação, a gente tem que estar um pouco mais aberto para entender que a comunicação também faz parte do processo educacional, mesmo que não seja da educação formal. Mas ela já introduz muitas dinâmicas de mundo prático para a criança, né? Ela já trabalha letramentos sociais muito complexos para a criança antes da escola, né? A criança ela já está submetida ao uso de telas muitas vezes no primeiro ano de idade e chega na escola Sim. a partir dos 2 anos. Então, existe uma responsabilidade da mídia, que a mídia às vezes não assume, no processo educacional também, né? E que tem que ser enxergado também pelos cursos de educação, né? Sim, com certeza. Wagner, a gente está caminhando, assim, o tema é maravilhoso, acho que poderia render outras conversas, assim. A gente está caminhando para o encerramento, mas eu não poderia deixar você, com tanta experiência nessa relação mídia-infância, o que você recomendaria em termos de interessante para que a gente possa assistir ou ler, né, em termos de alguma referência, aí pode ser tanto livro acadêmico ou não, séries, etc. O que você recomendaria? Bom, acho que de animação para criança, acho que Greg do Riacho acho que é maravilhoso, é estadunidense, é mainstream, mas assim, mas tem algumas ideias muito boas. Guilhermina e Candelário também é uma excelente animação. SOS Fada Manu, tem uma série de coisas para criança pequena que realmente funcionam, que são realmente muito boas. Sobre animação especificamente, tem alguns textos mais dispersos que falam sobre, mas muito mais de congresso, né? Acho que livro eu não encontrei nenhum livro que eu tivesse realmente achasse denso para poder apresentar, mas recomendaria como leitura. Acho que Renata Tomás, ela produz pela Uhum. Mauá. O livro dela, inclusive, é muito bom. Algumas coisas do Brenda Guedes, e muitos dos pesquisadores do RECRI, inclusive, que é o grupo de pesquisa que é formado por pessoas que pesquisam a infância, né? Eu acho que, a princípio, isso. Mas a gente tem muita produção hoje, né, que é incipiente sobre esse debate, que vem na esteira dos congressos, né? Então, eu acho que tem debate sobre infância, vai ter um GT agora sobre mídia e infância na Compós. Então, o que sair de lá, acho que vai ser bem interessante. Eu acho que vale a pena ficar com o radar ligado.
Porque, só justificando um pouco, né? A gente tem os blocos de produção, e o bloco de produção que a gente está tendo a partir de 2010 está sendo bem interessante, porque está entrando muito nessa esfera da diversidade. Na parte de educação e pedagogia, tem alguma coisa voltada, só que eu acho que para a gente que é de comunicação, por exemplo, fica um pouco distante, porque algumas análises ali eu acho um pouco fora do nosso escopo de atuação. Mas acho que uma excelente referência é a Renata Tomás. Acho que ela tem muita produção legal. É isso. Muito obrigado, Wagner, pelas sugestões interessantíssimas. Queria agradecer a sua participação. Acho que certamente mobiliza novas reflexões sobre essas temáticas. Obrigado mais uma vez. Agradeço também ao Arthur, que faz todo o suporte aqui para promover, permitir a realização dessas entrevistas, dessas lives. Mais uma vez, muito obrigado, Wagner. Espero que a gente possa ter outros espaços para conversar sobre esses temas tão interessantes. Eu que agradeço. Muito obrigado, Igor. Obrigado, Arthur. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.